Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui essa noite mais uma vez, cultuando com a igreja. Também ao pastor Roberto, representado aqui pelo pastor Paulo Filho, e o pastor Josué, por essa ocasião e esse voto mais uma vez de confiança de estarmos ocupando o lugar aqui nesta tribuna para compartilhar com os irmãos e as irmãs, a igreja do Senhor, textos bíblicos e reflexões. Também parabenizando a campanha evangelizadora, a qual tem a Sala Buta constantemente dedicada na obra, e muitos de nós, até os próprios e a maioria dos integrantes da campanha, são fruto do trabalho da própria campanha. Então vale a pena a gente agradecer a Deus pela vida de vocês, e que Deus possa cuidar grandiosamente tanto de vocês como das suas respectivas famílias. E a minha saudação também dedicada a toda a igreja do Senhor Jesus. E os que recebem digam glórias a Deus. Como eu sou de casa, né, não preciso tanto, uma saudação grandiosa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Durante a semana os irmãos certamente estarão abordando o tema, e hoje eu quero falar sobre o que foi cantado aqui agora, né? Confiança. O capítulo 8 do livro de Esdras. Esdras capítulo 8. Logo depois aí de 2 Crônicas e antes de Neemias, você vai encontrar o livro de Esdras. Capítulo de número 8. Alguns versículos para a nossa meditação. Esdras, capítulo número 8. Versículos de número 21, 22 e por fim o versículo de número 23. Os que acharam digam eu achei. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para todas as nossas fazendas, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Diga comigo: Senhor Deus, esta é a tua palavra. Muito bem, muito obrigado. Irmãos, estamos nessa semana que tem a festividade aqui da campanha, o trabalho de evangelismo, que é um trabalho muito forte, como já foi pontuado aqui. Certamente os irmãos vão estar, como falei a princípio, abordando a temática desta semana, mas não distante da intenção do que eu tenho a plena certeza que vai ser falado aqui esta semana, está a questão de fazer as coisas para Deus, confiando em Deus. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração, ainda estudando esta semana, neste livro e neste texto, que é aquele texto, o primeiro livro, vamos dizer assim, o primeiro livro pós-exílio, aquele período em que a história do povo de Israel e de Judá ficou marcada pelo chamado cativeiro, ou encarceramento do povo. Quem nunca se dedicou a estudar sobre ele, pelo menos já ouviu por muitas vezes se falar no cativeiro de Judá e no encarceramento do povo. Esse encarceramento se deu porque o povo estava perdendo o foco com o Senhor. O povo estava se distanciando de Deus, apenas aproveitando as bênçãos do Senhor. E Deus não é apenas o Deus das bênçãos, não é apenas o Deus que abençoa. Ele é muito mais do que uma bênção. É normal que no interesse, é normal que no fervor da nossa alma e da nossa necessidade, a gente vai atrás de Deus em primeiro instante pelas coisas que Deus pode dar, pelas coisas que Deus pode fazer. Só que o Deus que a gente serve, Ele gosta mesmo que a gente venha estar na sua presença por conta de quem Ele é. Isso não pode ficar distante, isso não pode ficar misturado.
o Deus que abençoa, ele é muito maior do que a própria bênção que ele abençoa. Então Deus é um Deus cuidadoso. E quando Deus percebe que alguma coisa pareça aos olhos de alguém está escapando do seu controle de Deus, ele vai lá e já resolve. Deus não tem o costume de estar dando jeitinho nas coisas, não. Deus resolve as coisas dando um jeito certo, dando uma coisa segura, dando uma coisa concreta. Deus é um Deus bastante organizado, Deus é um Deus bastante sério, e Ele quer que aqueles que o sirvam também levem Ele a sério. E aqui não está acontecendo diferente. Foram 70 anos que Deus levou o povo para o cativeiro, e lá dentro do cativeiro o povo aprendeu a desejar a vontade do Senhor, o povo aprendeu a querer o retorno para a presença dele. Aquela folga tão dispersa que existia, agora o povo está desejando voltar. Estava longe de casa, longe da sua parentela, porque a Bíblia Sagrada diz que foi propósito de Deus o povo ser levado cativo. 608 a.C., 597 e 586, 3 tomadas. O rei Nabucodonosor invade a Jerusalém. Na primeira leva jovens da linhagem real, entre eles estava Sadraque, Mesaque e Abdinego, os tão conhecidos Misael, Azarias, Ananias e Daniel, que foram deportados. Em 597, 11 mil judeus foram deportados novamente para a Babilônia, e entre eles estava o profeta Ezequiel, que ele mesmo narrou que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando ele em meus cativos junto ao rio Quebar, ele narra que na sua idade ele estava deportado e estava lá na Babilônia junto ao rio Quebar. Em 586, a última tomada, quando os muros são derrubados, o templo é agredido e as portas são queimadas a fogo. Quem ficou na pobreza. Quem escapou foi para o Egito, e os demais ficaram lá dentro da Babilônia. E ficaram dentro da Babilônia desejando que Deus os tirasse com muita pressa. E reconhecer um texto como esse, ler um texto como esse, que é o primeiro livro do retorno do cativeiro, que é o de Esdras, a gente tem que considerar algumas coisas. O capítulo 8 aqui, Esdras está em evidência, porque Esdras está em evidência. Esdras está no comando do retorno. E quem era Esdras? Esdras era um escriba. A função de Esdras não tinha nada a ver com liderança. A função de Esdras não tinha nada a ver com comando. Esdras apenas escrevia as coisas, as leis. Era o trabalho de Esdras. Mas Deus, como ele sempre sabe escolher e fazer a escolha certa, ele olhou para Esdras e disse: eu gostei de você, eu vou usar você. É a maneira de Deus fazer. Deus não tem a mania de perguntar nada a ninguém, não. Porque se Deus perguntasse, Deus era inseguro. Se Deus perguntasse, ele tinha dúvida no que faz. Deus, quando resolve olhar para alguém e dizer é você, ele já sabe até do que vai acontecer amanhã. Ele já sabe que você vai vir com o kit completo, eu posso dizer assim. E o kit completo já vem envolvendo o teu temperamento, já vem envolvendo, me permita, as suas mazelas. Mas Deus sabe trabalhar na nossa vida, sabe colocar a gente da maneira que Ele quer. Nosso Deus é fiel, é grande, Ele não erra. E Ele colocou Esdras. E Esdras está aqui para levar o povo. Deixa eu dizer uns pormenores desse texto aqui. Esdras recebeu a liberdade com o povo. Vamos embora. Olha, da Babilônia para Jerusalém, se formos falar em distância, eu não vou dizer o cálculo para eu não errar, mas em dias eu vou dizer a você, era cerca de 4 meses de retorno. O caminho de volta tinha muitas colinas, tinha muitos montes, tinha muitas vilas e tinha caminhos estreitos, caminhos que se tornavam muito perigosos. E por que vem em evidência o perigo do caminho para nós essa noite aqui? Porque o povo estava retornando, diga comigo, o povo estava retornando. E o povo não estava retornando como queria. Nem todo mundo voltou com Esdras. Alguns iam voltar com Neemias. Ainda tinha também lá o livro de Ageu, o profeta, falando que instruindo a Zorobabel, dando força a Josué. Todas essas coisas estavam acontecendo. O interessante é que o povo está retornando. E retornando para a terra prometida. E porque o caminho agora é perigoso do retorno, eu vou esclarecer para você. Porque a gente tem que fazer algumas considerações nesse texto. E a primeira consideração que a gente tem que fazer nesse texto é o sentimento do povo. Que sentimento é esse? Não está escrito aqui no capítulo 8, mas se você for no Salmo 137, lá está escrito: junto a um dos rios da Babilônia, ou à margem do rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, e nos lembramos de Sião, e os salgueiros que haviam ali penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos diziam assim:
cantem para nós um dos cânticos de Sião. E aquele que nos oprimia dizendo: queremos ouvir um daqueles louvores. Mas como nós entoaremos louvores a Deus, estamos nós em terra estranha. E o salmista começou a dizer assim: perca a minha destra a sua destreza, se não for para Jerusalém o meu louvor. Apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não for para Jerusalém a minha glória. Isso era a situação do povo. O povo estava tão triste que eles não aceitavam cantar se não fosse Jerusalém. A tristeza era tamanha que o povo não deixava e não se deixava escarnecer. Não, a gente está preso, mas a glória é para Deus. A gente está encarcerado, mas o louvor é para Deus. A gente está pressionado, mas não vai abrir mão do que a gente faz para Deus. Hoje em dia, com pouca coisa, tem gente aí deixando Deus. Uma encravada faz gente se desviar. Namoro acabado faz gente deixar a igreja. Não recebeu oportunidade, já quer mudar de casa, de cidade, quer mudar de bairro, até de planeta. E aquele povo encarcerado, cativo, dizendo assim: não, a gente veio aqui, mas não queríamos vir. Mas se é para estar aqui, a gente vai estar aqui. É só para Deus a nossa glória. O povo estava dizendo: pode vir a crise que vier, mas aprendemos que a crise com Deus é melhor do que a folga sem Deus. Aquele povo estava aprendendo. O sentimento do povo era de tristeza. Ora, tem um homem que vai mandar comandar. Não eram 6 homens com espadas na mão, escudo, habilidosos em batalhas, ou em vencer salteadores no caminho. Não, era um povo que ia voltar. Um povo que ia voltar desanimado. Quando o portão abrisse, iam se animar. Mas quando voltasse, iam encarar uma barreira. Que barreira? Jerusalém ficou em ruínas. A pobreza era evidente. Pobreza visível é uma coisa que contagia. Por isso que lá em Ageu, quando o povo resolveu sair por causa do decreto, quando o povo vai, eles vão se deparar com o quê? Com as ruínas. E quando se depara com as ruínas, bate o sentimento de: cadê a casa que estava aqui? Cadê o templo que estava aqui? Onde vamos alcançar e arregimentar recursos para a reconstrução do templo? Estamos pobres e desanimados. Aí aparece o Deus que a gente serve, sentado no trono, dizendo: Ageu, me permita a expressão ilustrativa, vai no ouvido de Zorobabel, vai no ouvido de Josué e diz que volta com o povo. E diga ao povo que não se preocupe com a pobreza não, porque minha é a prata, meu é o ouro, e eu dou a quem eu quiser. Avisa lá, Ageu, ao povo que eu vou mandar trazer de lá para cá. Eu vou trazer, vou inquietar alguém. Não se preocupa, apenas saia, apenas retornem. E o mantimento eu vou mandar. Se preocupa não, que eu vou resolver esse negócio. Porque o Deus que eu sirvo, ele é justiça, mas ele também é amor. O Deus que eu sirvo, ele trabalha no vale, mas ele trabalha também em cima do monte. O Deus que eu sirvo é aquele que enxerga a fraqueza, mas ele diz: eu vou aperfeiçoar a minha força aí na sua fraqueza. E ele disse: não tem dinheiro, eu resolvo também, porque eu curo, eu dou dinheiro, eu abro porta, eu abato, eu exalto, eu faço todas as coisas que eu quiser. Eu não sei se você acredita no Deus que eu estou falando e pode dar uma glória voluntariamente para ele. Deus vai resolver algumas coisas. Deus vai resolver algumas coisas. Ele vai resolver porque ele domina. Ele vai resolver porque ele pode. Ele não se sente obrigado a resolver. Ele vai resolver porque ele pode resolver. Porque o que você perdeu o controle agora, ele viu desde o começo. E ele sabia que eu e você estaríamos nesse devido estágio agora. Mas esse estágio agora fez a gente olhar para cima e desejar voltar. Se você folhear as páginas da Bíblia, você vai ver que o primeiro desejo de voltar foi no Éden. Adão e Eva pecou. Adão, vou usar a expressão aqui, pastor me permita: cai fora, Adão. Adão ficou fora do Éden. Atrás das costas dele uma espada rodeando, aqui não entra mais. O desejo de Adão era o que? Voltar. Adão agora tem que encarar o caminho daqui para frente. E quem vê a saída de Adão do Éden e vê ele desaparecer no mapa, vai encontrar o retorno do homem lá no Apocalipse, quando João tem a revelação da cidade santa, o pé de árvore lá, aquela planta lá. Então parece que o trajeto do homem sempre foi voltar. A gente percebe que Abraão saiu da terra dele depois do capítulo 12, e Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E por onde Abraão passou, depois está Ezequiel profetizando: voltem, voltem.
A Bíblia Sagrada diz que José chegou no Egito e ficou a segunda pessoa do faraó. Fome lá na terra do povo de Deus, em Canaã. Por causa da fome ele traz o povo procria e começa a voltar. O trabalho de José foi te livrar o povo da fome, dar o livramento. Mas o de Moisés era fazer o povo voltar. Parece que voltar sempre foi uma coisa muito ligada com o crente, muito ligada com o povo de Deus, porque nós somos muito frágeis para o auditivo, para o visível. O mundo é colorido, de vez em quando a gente está se encantando com as cores do mundo. Os sons que o mundo oferece às vezes desvirtua a gente da voz de Deus. E a gente fica meio que aqui pensando ali, fica meio olhando para cá, imaginando lá. E Deus dizendo: eu quero você olhando para mim. Eu quero você olhando para mim. Eu estava evangelizando com um grupo de jovens e a gente se deparou numa rua que lá tinha uma chamada boca de fumo. E quando na boca de fumo vai saindo um rapaz. Quando vai saindo um rapaz, eu parei ele assim, dei a literatura a ele. E aquele homem disse assim: olha, não venha falar comigo nada não, de Bíblia não, que eu era crente até determinado dia. E falando comigo disse: eu não vejo um pastor na rua evangelizando. Também não disse a ele que eu era pastor. Fiquei calado. Ele disse: o que é que você tem a dizer para mim? Quando eu fui abrir a boca para dizer, ele disse: não venha dizer para mim, olhar para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Ele disse: você está pregando para mim. Eu disse: eu tenho uma coisa para dizer para você. Ele: diga. Olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele disse: por que você está repetindo isso para mim? Eu disse: porque em algum momento da sua vida você tirou os olhos dele. E quando a gente tira os olhos dele, a gente costuma não admitir. A gente vai culpar a igreja, a gente vai culpar o pastor, a gente vai culpar o cantor, a gente vai culpar quem for, a gente vai culpar o presidente, para não assumir que tirou os olhos de Deus. Essa noite não, Deus está dizendo: olha para mim no começo, olha para mim no meio, olha para mim no fim. Eu quero a minha igreja olhando para mim, porque eu sou o provedor das coisas que você precisa. Dá uma glória mais forte, por gentileza aí. Foi ele o provedor do fôlego para você dar essa glória aí a ele. Você pode levantar a sua mão assim e bendizer o nome do Senhor? Foi ele o provedor da força do seu braço. Se eu fosse você, enchia este lugar de glória. Se você tem desejo, mas não perca a oportunidade de adorar a ele. Acredito que aqui dentro tem pessoas enfermas ou representando outros enfermos, mas não perca a oportunidade de adorar aquele que pode no estalar de dedo resolver o problema da enfermidade, se assim ele quiser. Se daqui para o final do culto ele dizer que vai curar, eu digo. Se daqui para o final do culto ele dizer que vai abrir a porta, eu digo. Mas agora ele está dizendo: olha para mim, confia em mim. Aleluia. Aleluia. O capítulo 44 do livro de Isaías é uma consideração histórica que a gente tem que fazer. Por que é uma consideração histórica? Primeira, consideração do sentimento do povo. Segunda, consideração histórica. Por quê? O capítulo 44, versículo 21, 22 e 23 vai dizer que o próprio Deus disse: eu sou o vosso redentor. Sou eu que desfaço as coisas que os homens fazem aí. Sou eu que tiro a ilusão daqueles que vos iludem. Sou eu que calo a boca dos falsos profetas. Deus dizendo: sou eu que faço isso. Sou eu. Aí ele diz assim: mas Jerusalém e Judá, vós sereis edificada novamente. Deus está dizendo assim: a uma hora vai acontecer uma coisa grave e vai vir as ruínas. Deus já está enxergando na profecia do profeta Isaías. Ele está dizendo assim: vai vir bronca aí. Agora o Deus que disse assim: vai vir um problema, ele também disse assim: mas eu vou erguer de novo. Deus estava dizendo assim: acredite e confie em mim. Não perdi o controle de nada. Não perdi o controle de nada. Dá para você dizer, essa pessoa linda do seu lado aí: Deus não perdeu o controle de coisa nenhuma. Ele tem o controle e o domínio na mão dele. Pode dar mais glória que ele merece. O controle é dele, o controle é dele, o controle é dele, o controle é dele, o controle é dele.
interessante que esse capítulo 8 aqui tem cerca de 450 anos antes de Cristo. Quando Deus falou a profecia a Isaías, aí Deus fala assim: eu vou levantar Ciro. 200 anos antes dessa profecia, desse tempo aqui, pastor. 200 anos antes, Ciro não era nem nascido ainda. Deus dizendo assim: quando vier o processo, eu já estou avisando que vai nascer alguém que eu vou enviar para ajudar o meu povo, e este me servirá em tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. Ele não vai ser do meio, ele não vai ser um que gosta mais ou menos, não. Ele vai me servir. Não interessa de onde ele venha, eu vou fazer ele me servir. Ele vai fazer tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Era Deus comandando a história. Tinha o ânimo do povo que era para baixo, tinha a história do povo, que era um contexto, vamos chamar até de profético. Mas chega o dia da saída. Diz comigo: chega o dia da saída. O decreto de Ciro acontece. Esse livro de Esdras é dividido em duas partes. A primeira parte dele é sobre o decreto de Ciro, e a segunda parte sobre o ministério do Esdras. E a gente vai ver que Esdras foi beneficiado primeiramente por Deus, porque campanha evangelizadora, meus irmãos, carregar fardo de obra é benefício, é voto de confiança. A gente carregar aquela coisa de muita cobrança. A cobrança porque você é diferente. Se você fosse igual a todo mundo, você não era cobrado. Lembra de onde Deus te tirou, pelo menos isso. Considera de onde você veio, pelo menos isso. E pare e pensa. Talvez você não seja um pastor para pregar numa noite de domingo como essa. Talvez você não seja um superintendente. Talvez você não seja um obreiro. Mas só de onde Deus te tirou era para você me interromper a noite toda dando glória a Ele. Só de onde Ele te tirou. Quem éramos nós? Sem nome, mas carregávamos o apelido. Alguns saíram da feitiçaria, outros saíram da bebedice, do alcoolismo, saíram da dependência química. Alguns foram tirados da homossexualidade, do homossexualismo, da lesbiandade. Foram tirados de várias esferas de miséria moral, miséria social e espiritual. Aí Deus olhou assim e disse: me aceitou, eu vou trabalhar na sua vida. Me aceitou, eu vou botar um nome em você. Me aceitou, eu vou usar a tua voz. Me aceitou, eu vou banhar você. Eu vou encher você do meu espírito e vou trazer você para minha casa. Será que temos razão para dar glórias a Ele? Será que temos razão? Você não sabe o amor que Deus tem pela sua vida. Você não sabe o amor que Deus tem pela sua vida. Esdras, vamos embora, vamos. Aí Esdras pensa assim: e como a gente vai levantar o mantimento? Aí aparece Ataxerxes. Ele era peça. Olhou para Esdras e disse: vou ajudar o retorno. Eu estou resumindo a história, tá? Vou ajudar no retorno. E a minha pergunta foi: por que primeiro Deus olhou para Esdras? E por que Ataxerxes vai ajudar Esdras? Porque o capítulo 7, que é o capítulo anterior, e o versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que Esdras era escriba da lei de Moisés, posto por Deus. E o interessante é que o segredo da prosperidade na obra que Esdras fazia está nesse versículo 6 do capítulo 7. Porque diz que a mão do Senhor era sobre a vida dele. Meu irmão, pense na diferença do pastor Marcos pregar sem e com a mão do Senhor. Pense na diferença de uma igreja com e sem a mão do Senhor. Pense na diferença de alguém que canta com e alguém que canta sem a mão do Senhor sobre ele. Pensa o jovem vai namorar, quando olhar para a moça, vê se a mão do Senhor está fazendo sombra na cabeça dela. Pensa a moça, quando for namorar e olhar para o rapaz, vê se tem uma sombra de uma mão sobre ele. Pensa na tua decisão, se tem a sombra da mão, porque é uma coisa que é de comum você encontrar no livro de Esdras dizendo assim: a boa mão do Senhor era sobre nós. A boa mão do Senhor nos livrava. A boa mão do Senhor nos ajudava. A boa mão do Senhor nos tratava. A boa mão do Senhor nos guiava. A boa mão do Senhor nos conduzia. A boa mão do Senhor nos curava. A boa mão do Senhor nos protegia.
Fecha os olhos e adora por 30 segundos aí. Dá glórias para Ele, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Você não morreu por causa da boa mão do Senhor. O livramento aconteceu por causa da boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Você nem imaginava que foi a mão do Senhor. Não dá nem para atribuir que isso foi força sua vencer. Foi a boa mão do Senhor. E quando a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, tudo tem um tempo para dar certo. Eu não vou dizer que tudo dá certo. Se tudo desse certo, ela já não estava saindo do cativeiro. Mas tudo tem um tempo. E agora ela já está com o povo. Reuniu o povo e disse: a partida da gente é amanhã. Ou perdão, qualquer outra data, semana que vem, daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. Esdras, como é que a gente vai? O rei Artaxerxes nos ajudou. Ele nos deu ouro, diga amém. Ele nos deu prata, diga aleluia. Agora não precisa mais dizer nada não. Ele nos deu comida, Ele nos deu água, Ele nos deu mantimento. E o povo dizendo: ótimo, ótimo, vai ser bom esse retorno, vai dar certo. 4 meses peregrinando, olha, passando pelas divisas perigosas, os montes é onde ficavam os maiores números de salteadores, onde ficava mais escondido. Por isso o salmista Davi teve precisão em dizer no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele sabia que o monte escondia perigo, o monte escondia cilada. Aí ele dizia assim: acima do monte há um Deus que vê todas as coisas. Enquanto o homem está escondido na moita da cilada do mal, Deus está por cima deles, dizendo assim: estou vendo tudo e ninguém mexe com os meus sem que eu permita. Tem ouro? Tem prata? Tem comida? Tem cavalo aí? Tem, para a gente levar o mantimento? Tem. Ele deu até uns panos para a roupa? Tem. Está tudo certinho, tudo certo, vamos embora. Bora. Esdras disse assim: antes vamos orar. Por que orar? Se já está tudo certo. Esdras disse: é porque a gente precisa orar. Precisa orar por quê, Esdras? Olha, Esdras, estou vendo o povo pronto, mas cadê os batedores? Cadê a tropa de infantaria? Cadê a proteção? Cadê os guardas do caminho? A Esdras disse: é por isso que a gente vai orar. Como assim, Esdras? Ele disse: é porque a mão de Deus estava sobre mim. Eu pedi ouro, o rei deu. Eu pedi prata, o rei deu. E a escota? A escota eu não pedi. E por que não pediu? Vai lá pedir. Ele disse: eu não posso voltar agora lá. Por que, Esdras? O rei está assim contigo. O rei Esdras disse assim: porque eu estou com vergonha de voltar. E qual é o motivo da tua vergonha, Esdras? Ele disse assim: porque eu disse ao rei que a gente não precisava de escota armada, a gente não precisava de exército. Como, Esdras? Por que tu dissesse isso? Porque eu disse ao rei que há um Deus. Não, Esdras, peraí, calma, Esdras. Eu não acredito que você esqueceu de pedir as contas. Eu não esqueci, não. Eu só passei para ele o que eu confio nele. O rei disse: tu quer uma escota? Tu quer um exército na frente liberando passagem? Não, por que não? Porque nós já temos o general dos generais que vai na nossa frente. Nós já temos um exército, meu irmão, que a gente nem vê, mas ele já está na frente e está dizendo assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. Deixa eu ver quem confia nesse Deus. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você está louco, Esdras? Não, estou confiante. Esdras, o rei não se sentiu desmerecido, não. Ele achou impressionante. Como é que alguém vai transitar 4 meses, em faixa de 4 meses, um caminho tão perigoso, sem um soldado com espada na mão? O rei olhou para mim, deixa eu ilustrar. O rei olhou para mim e disse assim: você deve confiar muito no seu Deus, e esse Deus deve favorecer você demais. Como pode, Esdras? A Esdras disse assim: sabe por quê, rei?
porque o meu Deus está perto, junto, assim, com aqueles que o temem. Sabe aquela coisa, quando Esdras disse que a questão é de temor a Deus, ele não disse aqueles que são perfeitos, porque desta parede até o final da igreja achar a perfeição está complicado. Crentes que são perfeitos em estações do ano. No verão é gente fina com Deus, no inverno está para baixo. Crentes que são perfeitos por épocas. No carnaval se sente fraco, aí dia das mães está crente para alegrar o pai e a mãe. No culto se entrega. No São João se desvia de novo. Volta no 7 de setembro marchando. Passa o Natal com os pais. No carnaval já sai de novo. Esse tipo de gente na concepção do pastor Marco é aquela que não merece nada. Aí Deus diz assim: mas o problema não é esse. Uma hora eu vou pegar ele ou pegar ela pela beca. Mas o problema todo é porque ainda tem temor no coração dele. Se acabar o temor, a mão sai. Se acabar o temor, o negócio se complica. Mas quando eu encontro temendo, eu sei dar jeito nas coisas que não tem jeito. Eu sei resolver problema de fraqueza. Eu sei tratar com meu povo. Eu sei tratar com o rei, sei tratar com o plebeu. Eu sei tratar com a rainha, eu sei tratar com a plebeia. Eu sei tratar com o pobre, eu sei tratar com o rico. Eu sei tratar com o negro, eu sei tratar com o branco. Eu sei tratar com o obreiro, eu sei tratar com o congregado. Eu é que sei tratar, eu é que sei tratar. E quando alguém está temendo diante da minha presença, pode se preparar que vai ter tratamento de Deus. E essa noite não é diferente. Oxalá que todo mundo aqui estivesse bem, mas essa noite, meus queridos obreiros e queridos pastores, Deus está tratando com algumas pessoas aqui dentro. Eu quero ser tratado por Deus. Eu quero ser tratado por Deus. Mas eu preciso confiar que Ele trata bem. Olha, conta-se que um homem, ele chegou num leilão de peças antigas. E nesse leilão tinha lá vários artifícios e objetos para serem leiloados. E ele pegou um violino velho e colocou assim em cima e disse: já está aberta as propostas. Não sei como fala lá, tá? Estão abertas as propostas. Os lances, lembrei, estão abertos os lances. Quem dá o primeiro lance? Olha aqui para o pastor Marcos, já estou encaminhando para o final. Quem dá o primeiro lance? Ninguém deu. Alguém se candidata a dar o primeiro lance deste violino do ano de não sei quanto, e estimado valor histórico. Alguém dá um lance aí? Ninguém deu. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Da bancada assim da direita levanta um senhor. Ele vem, pegou aquela varinha, pegou o violino e começou a tocar. Quando ele começou a tocar, apareceram os lances. Eu dou 50, eu dou 100, eu dou 500, eu dou 1000. Foi aumentando o lance. Foi aumentando o lance. Por que, pastor Marcos, isso? E por que o lance foi aumentando? Porque só sabe o valor do instrumento quem sabe tocar nele. Só quem toca sabe o valor que ele tem. Mostra aqui a tua mão direita. Mostra a mão direita assim, para você me entender. Não é obrigado e até constrangedor, mas faz o seguinte: toca no ombro dessa pessoa do teu lado assim e diga assim: Deus sabe o teu valor. Por isso que Ele sabe te tocar. Por isso que Ele sabe te tocar. Por isso que Ele sabe te tocar. Deixa eu ver se Deus pode tocar em você aí. Deixa eu ver. Eu tenho 2 minutos. Eu queria esses 2 minutos dando glória, dando aleluia. Eu queria esses 2 minutos dizendo a você: você vai voltar para casa com ouro, vai voltar para casa com a prata. Deus não vai deixar ninguém roubar aquilo que Ele te deu. O caminho é difícil, mas você vai voltar. Vai aparecer salteadores, mas Deus vai aparecer dando livramento para você. Vai aparecer assaltantes tentando furtar aquilo que Deus te deu,
Mas ele é seu, vai para casa com o que é seu. 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 Deus não vai deixar. Pode ir no caminho, confia. Confia. Esdras pegou um jejum e o povo começou a jejuar e começou a orar. Aí Esdras disse: é hora de ir. Por que é hora de ir? Porque Deus moveu-se. Deus se moveu. Deus se moveu ao nosso favor. É hora de levantar acampamento. Adora, adora. Deus se moveu. Só quem confia adora. Só quem confia adora. Deus se moveu. Deus se moveu. É hora de levantar acampamento. Oh, aleluia. Pode chorar, não tem problema não, pode chorar. Pode chorar, dá tempo de chorar, dá tempo de chorar. Não dá tempo para falar mal ninguém, mas dá tempo de chorar, dá tempo de dar glória, dá tempo de falar em línguas estranhas quem tem um dom. Então adore a Ele aí, já já a gente para. Mas vai adorando, porque Deus está dizendo: você vai voltar, e a minha proteção de Deus vai com você. Dá para você ir para casa alegre essa noite? Dá para você ir para casa convicto essa noite que no caminho Deus está dizendo assim: eu estou te protegendo. Vai dar certo, essa semana vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Está no caminho. Ei, mas Esdras foi sincero em falar para o rei: ele está perto de quem o teme, distante. E a ira dele se levanta contra quem o afronta, contra quem o despreza, contra quem não reverencia. Eu acho que é uma boa oportunidade para você passar para a tropa que vai voltar para Jerusalém. Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa que o pastor Josué falou no começo do culto? Ele disse: o Espírito Santo de Deus, me recordo, está com interesse em falar conosco. Você já sentiu saudade de um lugar que você nunca foi? Eu tenho saudades do céu. Eu nunca fui lá. Mas é porque aqui dentro tem alguém que é de lá. E eu tenho medo de bicho espreguiçar com a mão para cima para Deus não me arrebatar, me levar, de tanta vontade que eu tenho de ir para lá. Mas se Ele voltar agora, você vai? Do jeito que você está, você vai? Eu não vou para o céu porque eu sou pastor, não vou para o céu porque eu sou crente, sou fiel, e porque eu estou lutando para permanecer na minha fidelidade. Mas você vai do jeito que está. Se o portão abrir, você vai? Eu acho que é uma boa oportunidade para você tomar a sua decisão. Olha do teu lado aí, tem uma pessoa não evangélica sentada do teu lado. Um homem, uma mulher. Pergunta a ele se ele quer entregar a vida para Jesus agora. Porque daqui a pouco a gente, olha, vai embora. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Onde está você que foi crente e veio para esse culto essa noite? Deus está chamando você para entregar a vida a Ele. Está sentado, está sentada aí do teu lado, aí na galeria, em algum lugar tem uma pessoa não evangélica sentada do teu lado. Olha aí do teu lado, chama ele com gentileza. Se você der uma glória bem forte, Deus quebra as correntes e a salvação acontece. Pode acontecer? Pode acontecer, você pode dar glória. Você dá glória mais forte, as correntes vão sendo quebradas, a dúvida vai saindo da cabeça e a pessoa vai aceitar Jesus. Cadê você? Vem, vem, Jesus quer você salvo essa noite. Cadê você? Vem. Se você não quiser vir aqui, a gente ora daqui por você aí. Mas eu acredito que tem gente aqui que quer também ir para Jerusalém conosco. Mas a Bíblia diz: com o coração crê, com a boca confessa, para alcançar a salvação. Tem alguém entre nós que deseja ir na galeria do teu lado? Está vindo alguém? Tem alguém? Está vindo alguém ali, está vindo alguém ali na galeria.
Vem, vem, vem. Uma coisa aí, olha uma coisa aí pra gente chamar, uma coisa aí que vocês, bem crente aí pra gente chamar. Tá vindo gente ali, onde está a segunda pessoa? Tá vindo ali, tá descendo. Estão descendo ali. Vamos ajudar essas pessoas, às vezes dá uma vergonha dela levantar sozinha. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Eu já vou passar o microfone ao pastor. Olha do teu lado, você já está de pé. Estou esperando vocês. Se você não quiser vir, só faz sinal com a mão que a gente ora por você. Você não estava esperando alguém vir, já está vindo gente ali. Já está vindo gente ali. Está vindo gente ali. Pega o nome depois, deixa ele sentir a salvação primeiro. Você tem, você é um ser, você é alguém. Onde está mais? Tão importante. Deixa ela sozinha não, deixa ela sozinha não. Ela vem sorrindo, já vem com Jesus no coração. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Tem mais, onde tem mais? Inferior. Pronto, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha do teu lado, não deixa ele ir embora sem oferecer salvação. Do valor que não deixa. Você tem. Canta aí no ouvido dele, no ouvido dela. Do valor que você tem. Essa parte pode ser bem forte. Ele está em você. O Espírito Santo. Onde está você? Se move em Estamos você, aguardando sua vida, pastor. até com gemidos.